Vamos falar sobre as 5 leituras que eu fiz no mês de setembro. Como vai funcionar? Eu vou primeiro falar sobre a minha opinião, sem spoilers, tá tudo certo. E se eu falar qualquer spoiler, vai ser amplamente avisado aqui e também vou deixar separado aqui nos capítulos. Não precisa se preocupar. O primeiro livro foi Manual das Donas de Casa, Caçadoras de Vampiro, do Grady Hendrix. Ouvi esse livro em audiobook pela Audible em inglês. Eu recomendo muito esse audiobook. A narradora, ela fez um trabalho excepcional. O que falar desse livro, não é mesmo? Ele foi um divisor de águas no sentido de terror. Acho que eu nunca tinha lido um terror desse jeito. Ele tem muito gore, muita cena nojenta, então vê os alertas antes de ler esse livro. Tem até uma cena que é muito específica que eu ouvi com uma cara muito nojenta. E eu até fiquei arrepiada, porque eu fiquei tipo, meu Deus do céu, se isso acontecesse comigo, eu não sei nem o que eu faria. Esse livro ele traz uma dinâmica ali da comunidade, da sociedade ali das zonas de casa, que eu achei muito real, tão real que eu passei muito, muito ódio nesse coração. Eu fiquei com tanta raiva de homem que dá vontade de sair aí gritando por aí. A parte das manipulações ali dos homens para as donas de casa, falando tipo, o que que tu vai fazer hoje? Tu não faz nada, tu é só uma dona de casa. E por aí, tentando manipular, não levando elas a sério. Porque só porque o vampiro conseguiu fazer umas conexões ali, conseguiu ser amigo dos homens da sociedade, ele pode fazer qualquer coisa. Isso realmente pega muito, dá muito ódio, mas eu vejo que é o intuito do autor nesse livro. Ali a parte do vampiro desse livro, eu gostei, que eu achei um pouco convencional algumas coisas, então eu achei que foi bem feito, foi uma luz a mais no tema vampiro, que já é bem conhecido. Eu recomendo muito esse livro por ser divertido, por ser um livro diferente, ali essa temática de terror com gore, eu não tinha lido antes, então eu achei legal. Tem uma barrigadinha ali no meio, eu acabei dando 4 estrelas para esse livro. Agora eu vou falar aqui spoilers, porque eu preciso falar sobre isso. Spoilers daqui pra frente. Pula pro próximo livro se você não quiser. Tem uma cena em específica do vampiro com a Slick, que é uma das donas de casa, que é a forma como os vampiros fazem outros vampiros, que eu achei desnecessário. Eu achei que essa forma como o autor escolheu foi um pouco pra chocar. Foi um pouco tipo, o que que eu posso colocar aqui que vai deixar de queixo caído, que vai fazer um soco no teu estômago, pra ser uma forma diferente de um vampiro se tornar outro vampiro. Isso que aconteceu, eu achei desnecessário. Por isso, eu até diminuí uma estrela do livro. A cena que eu falei sobre que eu achei muito nojenta e fiquei com calafrios é a cena da barata na orelha da Patricia. A Patrícia é a nossa personagem principal aqui. Eu achei, nossa senhora, muito nojento. Eu achei mais nojento isso do que a cena dos ratos, porque barata pra mim é um tópico sensível. Eu não gosto de baratas, daí isso eu fiquei. Quando ela falou que matou a barata dentro da orelha dela, nossa senhora. Nossa, nossa. E tem uma cena que o Carter fala pra Patrícia assim: What else do you do all day? Que é o que mais você faz no dia? Por que tu não pode fazer isso? É só uma dona de casa. Até grifei essa frase porque eu fiquei revoltada. Revoltadíssima com os homens desse livro. E agora vamos para o segundo. O segundo é Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Esse livro se passa num dia só, então da manhã até mais ou menos ali meia-noite. Eu amei esse livro, é o primeiro livro que eu leio que é fluxo de consciência. Eu nunca tinha lido antes e eu achei muito interessante. É como se o narrador tivesse flutuando entre a mente dos personagens desse livro. O que acontece, por exemplo, você tá no parque ali, numa cena do livro, e você tá no corpo, na mente de um personagem, vendo a perspectiva desse personagem. E daí outro personagem passa por esse. A mente, ela vai pular desse pro outro e a gente vai começar a ver a perspectiva desse outro que tá passando, até a gente trocar para outro, depois para outro. Então a gente vai ver várias perspectivas e vários pontos da história, do passado, do presente, de vários personagens sobre uma mesma vida rotineira, sobre o mesmo dia, que é simplesmente uma rotina de um dia em Londres, que poderia ser banal, poderia ser só cotidiano, mas não. Tu vê como cada um vê os aspectos da vida, e isso eu achei muito interessante. E é também um livro que, por exemplo, hoje eu leio
eu tiro pontos que eu achei muito interessantes. Por exemplo, agora eu li e eu vi a parte da religião e a parte da saúde mental como as coisas que gritaram pra mim no livro. Mas eu sei que se eu reler daqui 5, 10 anos, eu vou ver outros pontos. Eu vou ver outras coisas de outros personagens, outros pontos que foram abordados nesse livro, e por isso que eu achei ele tão genial, assim. Eu recomendo muito. Eu quero ler mais livros da Virginia Woolf e mais livros de fluxo de consciência, porque eu achei esse tipo de narrativa muito interessante. Eu tô para pesquisar, para ler mais livros. Se alguém tiver alguma recomendação, deixa aqui nos comentários. Eu dei 5 estrelas para esse livro, favoritado, e tá, assim, batalhando para entrar na lista de favoritos da vida. Agora vamos pro terceiro. Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques. Esse livro eu não sei se eu sou burra e não peguei a genialidade dele, ou não foi um livro que me impactou. E esse livro, ele foi uma história interessante, foi muito bem contada, a narrativa do Gabriel Garcia Marques é muito interessante, mas é uma coisa que foi uma história que eu li e eu li. Eu achei interessante, eu achei um bom livro. Ele conta a história de como foi a morte do Santiago Nassar, que é o nosso personagem. Ele já mostra que ele vai morrer já na primeira linha do livro. O livro começa já com: no dia em que o matariam, Santiago Nassar levantou-se às 5:30 da manhã para esperar o navio em que chegava o bispo. Então a gente já sabe que ele vai morrer, a gente só não sabe como, onde, porquê, e isso é que vai ser descrito aqui no livro. É como até que fosse um relato meio jornalístico, assim. Esse livro, se tu quiser, dá pra ler em uma sentada. Ele é bem tranquilo, a diagramação aqui é muito grande e ele é bem fluido, não tem nada de complicado na narrativa. Eu dei 3,5 estrelas para esse livro, porque é isso, para mim ele foi mediano, um pouco mais. Ele é um livro muito bom, só não foi para mim. E é isso. Tá tudo bem. Tô muito curiosa para ler 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Eu lembro que eu li 100 Anos de Solidão na minha adolescência para algum trabalho da escola, mas eu não lembro de nada, então eu quero muito ler. Eu já tenho aqui até em casa, eu só não peguei mesmo. O quarto livro foi mais um livro que eu li por audiobook, mas agora em português, que foi Mentiras que Contamos, do Felipe Besson. Esse livro eu achei lindo. Eu achei uma história que retrata muito a parte de insegurança, muito a parte de descoberta do amor e do amor próprio. Esse livro mostrou a importância de se reconhecer como você mesmo. Gostar de quem você é influencia tanto na sua felicidade quanto na sua autoestima, como influencia como a sociedade te vê, né? Como a opinião de terceiros pode influenciar em como você é e influenciar em como você se vê. E isso eu achei muito verdadeiro do livro. É muito lindo, é muito fluido o livro. O jeito que ele escreve é quase como se fosse autobiográfico e ele te esmaga o coração, assim, vamos dizer assim. Eu fiquei pensando muito nesse livro depois que eu terminei. Tem uma parte ali também da adolescência no colégio do personagem principal, do Philip, que me pegou muito pessoalmente. Tem muitas referências francesas ao longo do livro, muitos nomes de personalidades, nomes de livros franceses que eu pessoalmente não sei, porque eu não tenho essa bagagem. Mas é como se fosse um bônus. Ele enriquece a leitura para quem sabe desses nomes, sabe do que se trata, mas não necessariamente atrapalha no teu entendimento da história. Então é bem tranquilo quanto a isso. Eu acabei dando 4,5 estrelas para esse livro. Eu tô para comprar ele físico do tanto que eu gostei, porque eu gostei de muitas citações desse livro e eu queria ter ele em mãos para poder marcar e poder revisitar essas citações. E agora o quinto livro, O Aprendiz de Assassino, da Robin Hobb. Eu amei esse livro. Eu fazia muito tempo que eu não li uma fantasia que eu acho tão imersiva, tão gostosa. Esse livro é o primeiro livro da saga do assassino da Robin Hobb. Já tem os 3 livros dessa trilogia aqui no Brasil pela Suma. Eu tô absolutamente obcecada para comprar o segundo já para começar a ler. Já tô esperando o cartão virar. Calma, vai vir. Eu gostei muito da introdução para esse mundo aqui nesse livro. Ele não é nada complicado, nada que você vai ficar
meu Deus, eu não tô entendendo nada, aquelas fantasias que tu tem que ficar dando flechas e parar e falar, meu Deus, o que que tá acontecendo? Não. Quando tu vê, tu já tá dentro desse mundo, tu já tá entendendo as pessoas, como é que funciona a hierarquia ali, como funciona a sociedade desse livro. Ele é muito imersivo, tanto nos ambientes quanto nos personagens. Aqui você segue a vida do Fitz, que é o nosso personagem principal, ali dos 6 anos de idade até mais ali, mais tarde na adolescência. Eu achei incrível também o sistema de magia desse livro, porque é um sistema de magia sutil. Ele tá ali, mas ele não é gritante. Ele é fácil de entender, ele é incrivelmente expansível para os outros livros, a gente quer saber mais. E como a gente tem só a perspectiva do Fitz, porque a gente segue como se fosse na mente do Fitz nesse livro, a gente quer conhecimento, quer informações, tanto quanto o Fitz. Então a gente está seguindo ele, a gente está vendo como ele vê as coisas. Então tem momentos que tu tá tipo, meu Deus, Fitz, acorda, vê o que tá acontecendo. E tem momentos que nem você e nem ele pegaram o que tá acontecendo. Então é uma surpresa dupla. E eu achei isso genial. A escrita da Robin Hobb eu achei genial. É muito intrigante. Eu dei 5 estrelas para esse livro. Estou pensando se eu vou favoritar ou não, mas eu recomendo muito e quero continuar com toda a certeza. Todas essas resenhas estão no meu perfil na Favobooks. Eu vou deixar aqui na descrição o link para o meu perfil. Como foi o mês de setembro de vocês? Que livro vocês gostaram? Que livro vocês odiaram? Conta pra mim que eu quero muito saber. E até a próxima!